Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém? Vamos estar orando. É melhor. Vamos estar orando para a gente começar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio, Senhor, de aprender mais de Ti. O Senhor nos dá o privilégio, Senhor, de junto como igreja, te louvar e te adorar. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, pelo seu povo que se reúne, Senhor, para aprender mais de Ti. Nós te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito esteja nos ensinando, nos conduzindo, ó Pai Santo, ao entendimento, dando-nos, Senhor, coração e mente, Senhor, receptível à Tua palavra. Que o Senhor possa nos instruir, nos dirigir, ó Pai Santo, e guardar no nosso coração a Tua palavra, Senhor, para que não pequemos contra Ti. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Tem uma história que diz que no Japão, não sei se é verdade, né? Mas diz que no Japão, conforme o que chega primeiro, ele vai estacionando nas empresas, eles vão estacionando os carros por último, para quem chega atrasado chegar mais para frente. Eu acho que aqui é inverso, né? Aqui quem chega primeiro vai ou inverso, ou a gente tem o costume japonês, né? De todo mundo que chega vai sentando do meio para trás. Mas aqui não é no Japão, não. Aqui vocês podem sentar mais para frente, que ajuda mais a gente. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre cartas gerais. Cartas chamadas também universais. Então, a partir tem os evangelhos, Atos, tem as cartas paulinas, e aí a gente entra na parte das cartas gerais ou chamadas universais. Dentre elas, nós temos a carta de Hebreus. Hebreus é uma carta muito interessante. Vocês sabem por quê? Primeiro, porque ela não tem um estilo de carta. Vocês sabiam que Hebreus não tem estilo de carta? A princípio, né? Depois a gente percebe que é uma carta, ou é uma pregação, ou é um tratado que existiu aí. Mas, como a gente já viu aqui, como é que começa uma carta? Vocês lembram? Lembra como começa uma carta? Ele fala, olha, eu, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, a amada igreja, tal, e aí a gente vê, né, uma apresentação, né, que existe. E nós vamos ver que em Hebreus é um pouquinho diferente. Só que a carta de Hebreus, ela é uma carta que ela é enviada, a gente não sabe quem enviou, não sabe quando enviou, não sabe de quando enviou, e tem dúvida também para quem enviou. Olha que interessante. E como é que a gente estuda isso aí? Porque é difícil saber tudo isso. Porém, nós vamos verificar que, sabe mais ou menos assim, ó, quando tem alguém no telefone, daí você está escutando. Imagine a Gisele está escutando o Denis falar. Ah, então tá. Então, domingo, meio-dia. Ok. Então, a gente estará aqui. Então, ela escutando, ela está deduzindo que meio-dia do domingo tem algum compromisso. Se ela souber que está falando com parentes, pode ser que ela deduza e fale, não, já não preciso fazer almoço no domingo, já sei onde eu vou almoçar. Então, às vezes, as cartas, principalmente, a gente não, né? Os exegetas e quem vai explicar a Bíblia, ele explica, às vezes, nesse ponto de vista, que ele tem como fazer como se alguém estivesse falando no telefone e ele vai deduzindo. Então, por dedução, a gente vai descobrir algumas coisas
dessa carta. Então, olha que interessante, que o autor é desconhecido. E aí, a igreja achava, logo no princípio, que possivelmente poderia ser escrita por quem? Pelo apóstolo Paulo. E aí existe todo um debate, foi Paulo, mas aí é diferente, mas não tem o estilo dele, mas embora às vezes tenha o estilo dele. E como é que faz? Daí vai achar que é Paulo, mas não é Paulo. E aí muitos acham, se você pesquisar, inclusive, na internet, você vai ver que tem alguns sites que vão dizer que Paulo escreveu as 14 cartas, incluindo a carta de Hebreus. E aí, quando a gente tem, né, um estudo mais apurado, não vai se identificar o autor de Hebreus. Então, uns falam que pode ser, já falaram que podia ser Lucas, podia ser Apolo, podia ser Barnabé, podia ser uma mulher, podia ser várias pessoas, mas ninguém sabe realmente como que é. Chegaram até a falar, podia ser também alguma coisa do apóstolo João. Isso por quê? Porque existem estilos de cada um desses. Então, poderia ser, mas a única coisa que se sabe é que Hebreus, o autor de Hebreus, né? Aliás, o autor, na verdade, toda a Bíblia vai ser o próprio Senhor, né? Então, o escritor de Hebreus, ele tinha um conhecimento muito bom relacionado ao grego. Ele deveria, até mesmo pela validação do cânon, ele teria que ser ligado a um apóstolo. Ele teria que ser um apóstolo ou ligado a um apóstolo. Por exemplo, Lucas era apóstolo? Sim ou não? Sim ou não? Olha que vocês vão voltar lá para o catecúmenos, hein? Lucas e Marcos eram apóstolos? Não. E aí, só que eles eram ligados a quem? Aos apóstolos. Então, se você pegar, conforme os escritos, né, conforme o próprio o ensino, a gente vai ver que Lucas, ele estava muito ligado a quem? A qual apóstolo? Lucas estava ligado ao apóstolo Paulo. Isso mesmo. Tanto é que quando a gente assiste aquele filme, né, Paulo, o apóstolo do Senhor, nós vamos ver que quem vai narrar a história, né, a história do filme, logicamente, né, aí você vai ver que tem o quê? É o próprio Lucas. Lucas, e aí em várias cartas, em Atos também, que foi escrito por Lucas, vai mencionar, né, que a participação dele com o apóstolo. E aí Marcos entende também que é uma descrição de quem? Que Pedro, descrição da história de Pedro. Então a gente tem uma forma que os pais da igreja, lá no início, eles avaliavam esse ponto, para validar o cânon, validar esse livro, que existiam muitos livros, e existiam livros apócrifos, entre outros. E aí, como é que se valida isso aí? Como é que fala, não, realmente é um escrito autêntico? E aí eles buscavam autenticidade baseada em quem estava. É um apóstolo? É um profeta? É um profeta. Profeta Isaías. Quem escreveu esse livro? Moisés. É inquestionável, ninguém questiona. Está dentro. Quem escreveu? Profeta Isaías. Está dentro. Quem escreveu? Tem uma carta aí de um evangelho de Judas. Quem escreveu? E aí não se tinha a veracidade de quem escreveu e por que escreveu. Então está fora. Entre outros apócrifos que a gente tem. Outra coisa também, ele era conhecedor do quê? Do Velho Testamento. Ainda que fosse possivelmente pela Septuaginta, que é o escrito dos 70, né? Lembra? Que foi traduzido o quê? Do hebraico para o grego. E aí, a gente vê que a história diz que 70 homens, né, foram lá, traduziram
do hebraico para o grego, e aí considerou os escritos, que eram judaicos, transformou em grego e tornou-se aí, basicamente, a Septuaginta. Então, esse autor, ele entende-se isso aí, que ele era conhecedor do grego, ligado aos apóstolos, e também conhecia o Velho Testamento, e conhecia muito bem. Possivelmente, entre 50 e 70, olha que é um período considerável, né? E há quem diga que vai até os 100. Mas por que eles falam que não pode ir até os 100? Eles falam o seguinte: vocês lembram lá dos anos 70 o que aconteceu? Alguém lembra o que aconteceu nos anos 70? Não 1970, né? Alguém vai falar, eu nasci em 1970. Não, estou falando dos anos 70. Dos anos 70 depois de Cristo. Qual foi um evento que mais marcou a igreja? O quê? É isso aí. Vocês lembram lá do templo que conta que tacaram fogo no templo, e conforme ia derretendo o ouro, os soldados iam fazendo o quê? Levando até as pedras. Vocês lembram quando Jesus falou, não vai ficar nem pedra sobre pedra? Nos anos 70, acabou acontecendo isso aí. Então, há quem diga que o seguinte, que Hebreus, por ter esse fato nos anos 70, um fato tão marcante, ele não deixaria de colocar isso na história. Por isso que se estima que foi escrito entre 50 e 70, ok? E aí, quem são os destinatários? Os destinatários, pelo que, e até mesmo pelo próprio nome que a igreja lá primitiva colocou, que é a Carta aos Hebreus, eles vão falar o seguinte, olha, possivelmente esse livro foi escrito para quem? Para os judeus, que eram judeus convertidos, e esses judeus tentaram fazer o quê? Eles tentavam retornar às velhas práticas judaicas. Então, o livro de Hebreus, e pela própria carta, né, acredite-se que foi um livro escrito para encorajar os hebreus convertidos, os judeus convertidos, que tinham saído de velhas práticas, que participavam da comunhão de Cristo, que participavam das coisas pertinentes ao culto, né, cristão, que sabia que o Espírito de Deus, né, se manifestava, né, por meio da sua palavra, por meio do seu ensino, e mesmo assim eles queriam voltar a práticas judaicas. Por quê? A gente tem que lembrar que na história também houve uma perseguição muito grande aos cristãos, mas aos judeus que era da religião, né, judaica, a religião judaica ela não era tão perseguida, mas nesse período da história os cristãos eles eram perseguidos. E aí pode ser, provavelmente, que essa pressão que existia fez com que eles refletissem, entre outras práticas também. Vocês já viram, por exemplo, igrejas hoje, que vai ter o culto, daí, de repente, entra alguém com a arca, e vem aqui, e tem os caras vestidos de sacerdote, e aí acende-se isso, faz-se aquilo. Vocês já viram esse ritual? Então, veja, o que é a igreja cristã evangélica? Qual o ritual que ela tem hoje? Qual o ritual que a gente tem? Nenhum. Só a ceia e o batismo, não é? Agora, uma vez por mês, vai lá e come um pãozinho, né? Toma um pouquinho de suco de uva, e é isso o quê? Em memória. Mas pensa só, se você participasse de uma religião, que você era o sacerdote, um sumo sacerdote, pensa na autoridade que tinha, todos aqueles vestimentos, todos aqueles rituais, né? De certa forma, isso fazia o quê? Com que existisse um glamour, né? De ter essa religião, de participar disso aí. E, de repente, vem para o cristianismo e fala, olha, o Senhor Jesus perdoou os seus pecados. Tá aí, o que eu tenho que fazer? Aceitar o Senhor Jesus no seu coração e seguir o que Ele ensina. Mas só isso,
E qual ritual que a gente tem para garantir que o que a gente está fazendo é certo? Não existe ritual, não. Você entra na aliança, vai ter aí o batismo, que é em memória, né, do Senhor, como se fosse o quê? Como se fosse, não, né? Ele é o ato para simbolizar a entrada na aliança do Senhor. E você participa da aliança do Senhor com a ceia, certo? Aí você fala, mas só isso? Não tem nada que vem, um fogo que desce do céu, pisar na cabeça do capeta e por aí vai. Não tem nada disso? Não tem isso, não. Daí a gente fala, mas que religião é essa? Vocês não vão pôr aqui na frente altar, colocar um altar que tem um fogo constante, que faça um churrasco toda hora? Não existe isso. Daí fala, aí é difícil, né? Aí é difícil crer num Jesus que eu nem vejo. Então, esses judeus que se converteram ao cristianismo, eles estavam sujeitos a voltar às velhas práticas. Por quê? Porque, de alguma forma, seja perseguição, ou seja, até mesmo por uma religião, vamos dizer assim, que tenha algo, né, um ritual mais robusto, e eles, por algum evento, quiseram voltar. Então, o grupo sofria perseguições, estavam propícios a voltar a enfraquecer na fé, e estavam querendo voltar às velhas práticas de rituais, entre outras coisas, estavam abandonando a comunhão com os santos. O que é abandonar a comunhão? É a participação do culto mesmo. O culto que existia, estavam participando, estavam abrindo mão de participar. E o autor adverte eles o seguinte, fala, olha, uma vez que você categoricamente recuse o Senhor Jesus Cristo, não tem como voltar mais. Por quê? Porque ele não morre de novo. Ele morreu uma vez. Não está se falando, por exemplo, a história do filho pródigo, que o rapaz, ele toma uma ação e se arrepende e volta. Não é isso. Ele está falando o seguinte, olha, em outras palavras, o melhor exemplo que tem. Vocês lembram de Judas? Judas, ele participou, ele estava com o mestre, ele estava entre os 70, que quando eles voltaram, falaram, olha, em seu nome expedimos demônios, Senhor. No seu nome fez isso, isso, isso. Judas participou de tudo isso. E qual o final de Judas? Então, nós estamos falando desse tipo de situação. Aquele que categoricamente abre mão e fala, e chega realmente a razoar, né? A falar, nossa, eu acreditei tudo isso num Cristo que era assim. Uma vez que ele rejeitou tudo isso, é impossível voltar atrás. Por quê? Porque não tem como fazer. Como é que Cristo vai morrer de novo por ele? Uma vez que ele rejeitou. É esse tipo. Lembra quando Jesus fala, olha, que tem um pecado que é um pecado que não tem salvação. Qual é o pecado? Contra o Espírito Santo. E aí João vai falar, ó, existe pecados que é um pecado para quê? Para a morte. E esse pecado para a morte é esse pecado que você rejeita categoricamente o quê? Categoricamente o Senhor Jesus. Pensa no que representa a morte dele na cruz. Pensa que ele pagou um preço, e é um preço que não foi barato. A gente age, às vezes, como falando, o Senhor é amor, o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece os corações, a gente pode viver do jeito que é. Quando a Bíblia fala, olha, todas as coisas me são lícitas, mas... Só que quando ele está falando todas as coisas me são lícitas, ele está falando como se fosse assim um dito popular. Mais ou menos assim, ó, vocês estão falando, e se fala, que tudo pode ser feito. Mas lembra que quando Paulo fala isso, ele estava num contexto grego-romano. Então ele fala, olha, todas as coisas me são lícitas. Não, negativo.
Ou seja, você, como filho e servo do Senhor, você é participante do corpo. Desde que você é participante do corpo, você tem que entender que todas as coisas não são lícitas para você, como cristão. Ok? Então, não nos dá o direito de errar. Por quê? De errar, sim, né? Todos nós pecamos. Mas não te dá o direito de a todo momento você agir como ímpio, como se não tivesse compromisso com o Senhor, sendo que Cristo pagou um preço altíssimo. Lembra só que a quem a gente ofendeu, ele é muito maior do que todos os homens. Se a consequência de quem a gente ofendeu, veja só lá no 8 de janeiro, veja a consequência de quem ofendeu. E aí não cabe a nós saber o que é justo ou injusto, é só um exemplo. Mas pensa agora que quem a gente ofendeu foi o Todo-Poderoso. E aí era necessário, sim, que viesse alguém, morresse sem pecado e o sangue derramado fosse aquele que pagou o preço. E aí, pagando esse preço, por aqueles que ele morreu, ele falou, está aqui, ó, dívida paga. Não tem como acusar ele. Qual a consequência disso? Eu faço que ele persevere e a consequência disso é a vida eterna. Pense no que quer dizer isso, gente. Vamos lá. Hebreus 1, de 1 a 14. Hebreus 1, de 1 a 14. Eu vou ter que passar alguma coisa um pouco rápido e vocês têm que acreditar em mim, mas pode tirar a foto aí, que vocês vão ver que está alinhado, tá? Bom, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois, qual dos anjos disse, jamais tu és meu filho, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e a todos os anjos de Deus o adorem, ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e aos seus ministros labaredas de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para sempre, e o cetro da equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Também, qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Pensa só, isso como uma carta, certo? Então a carta é o seguinte, embora essa carta não comece com uma carta, não se sabe se, por exemplo, tinha alguma saudação. Pode ser que tenha se perdido, pode ser. Mas todo desenrolar, a gente vê que é uma carta destinada a alguém para alguma coisa, ok? Então pense só, a igreja primeira recebeu uma carta. E recebe uma carta, e aí
qual é o problema nosso? O problema nosso é o seguinte: a gente tem aí um viés muito forte dos fariseus, que acreditavam em anjos, ok? E aí acontece alguma coisa. Não, o anjo do trânsito vai me livrar do trânsito de hoje. Olha que bom, né? Ah, o anjo que guarda, eu já ouvi isso, o anjo guarda-chuva vai nos livrar da chuva. E por aí vai. Então existia uma crença muito forte nos anjos. E aí a gente vai ver que, por incrível que pareça, tem religião hoje que diz que Jesus é um anjo. Era um anjo que foi lá graduado e aí virou o anjo-chefe. E não é isso. Então, a partir dessa heresia e de tudo o que acontecia, e o contexto, e o lugar que possivelmente era de Roma, tudo isso, o autor de Hebreus, ele vai explicando e vai falar assim, ó, então, vou mandar a carta lá para a primeira igreja. E manda aí. E aí a gente começa a ler. E começa a ler e fala assim, olha, havendo Deus outrora falado, né, antes falava por quem? Pelos profetas. E hoje fala pelo quê? Pelo Filho dele. E quem é esse Filho dele? Esse Filho dele não é um anjo, não. Esse Filho dele é o Senhor que é superior aos anjos. Ele é o Deus, ele é Criador, ele é Salvador e ele sustenta todas as coisas. Então perceba que a carta de Hebreus, assim como as demais cartas, ela vai fazendo o quê? Ela vai fazendo uma defesa. E a defesa é o seguinte, olha, essa heresia entrou na igreja, essa heresia entrou no meio dos cristãos. Muitos estão voltando atrás, acreditando nisso aí. Mas o autor está falando, não, vocês têm que compreender o seguinte, ó. E aí ele começa. Na criação, quem estava na criação? Cristo, primeira coisa, Cristo é superior aos anjos. Vocês têm que compreender isso. Segundo ponto, quem é Jesus? Jesus é o Criador. Por quê? Porque ele estava na criação. E aí ele vai explicando. Jesus é o Salvador. Por quê? Porque é aquele e por meio dele, sendo oferta, sendo ofertante, ele fez o quê? Ele ofertou ao Senhor o sacrifício que trouxe a salvação aos que nele crê e aos que são dele. E além disso, você parou de pecar quando você creu no Senhor Jesus? Eu não. Agora imagine só, se o Senhor morreu uma vez, certo? Ele morreu uma vez pelo perdão dos nossos pecados, como é que a gente faz a partir de então? Ele tem que sustentar que todos os dias a Aline, quando pecar, ela tem a quem recorrer e falar, olha, o sangue de Jesus, ele é suficiente para quê? Para pecar, para salvar ela do pecado, ainda que ela continue pecando. Agora, o que a religião judaica fazia? Uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha que fazer o quê? Entrar no Santos dos Santos, oferece o sacrifício pelo pecado dele e pelo pecado do povo. Só que o nosso sumo sacerdote ofereceu o sacrifício pelo pecado do povo. Ele não precisou fazer pelo pecado dele. Portanto, ele é Senhor, ele é Deus, ele é Criador, ele é Salvador e sustenta todas as coisas. Continuando aqui, Hebreus 2, de 1 a 4. Pode ler, Aline, por favor. Por favor. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Olha só, ó o autor falando, olha,
atenção para quê? Para a palavra do Senhor. Atenção para a palavra que vocês ouviram. Por quê? Porque essa história ela vai apontar para quê? Para Cristo, que no estado de humilhação dele foi um pouco menor que os anjos. Depois foi dado a ele toda a honra, toda a glória e toda a autoridade. Ele falou, ó, toda a autoridade pertence a mim. Ok? E embora ele tenha sofrido, ele fez o quê? Ele venceu a morte e o diabo. E aí, ele vive como homem, vence como homem, e por causa da vitória dele, ele deu o quê? Ele deu acesso aos santos dos santos. E aí vai falar assim, ó, que dando Deus testemunho juntamente com ele por sinais, prodígios, milagres e distribuições do Espírito Santo. Lembra quando fala de sinais, a Bíblia, os sinais, ele sempre vai apontar para quem? Os sinais e esses milagres que se fala que são sinais, eles apontavam sempre para Cristo. Ele fala, olha, está vendo quando começar a acontecer isso, isso e isso? Isso aí quem vai fazer é o quê? É o Senhor Jesus e Cristo. Ele é o Senhor. Então apontava para ele sinais e prodígios. E aí, após a morte e ressurreição dele, o Espírito de Deus passa a habitar em nós, nos dando dons e talentos para quê? Para que a gente trabalhe na obra dele, ok? Vamos continuar aqui, ó, Hebreus 3, de 3 a 6. Pedir para a Gisele. Eu vou pedindo aqui mais perto. Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu, pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual a casa somos nós, se guardamos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Olha só, a história não fala o seguinte, olha, logo no começo, viria aquele que pisaria na cabeça de quem? Da serpente, ok? Então viria um novo Adão, certo? Só que até chegar ao novo Adão, existiu o quê? Existiu um homem chamado Noé, um homem chamado Abraão, um homem chamado Moisés, um homem chamado Josué. Então Cristo, e a história vai falando, olha, vocês sabem Abraão, pai Abraão? Jesus é maior que Abraão. Moisés, Jesus é maior que Moisés. Josué, Jesus é maior que Josué. Então o autor ele vem fazendo essa defesa. Ele fala, Jesus é maior que Moisés. Não que Moisés não tenha o papel dele. No decorrer da história, na progressividade da palavra que o Senhor vai nos deixando, ele vai mostrando que cada homem usado pelo Senhor teve o seu papel. Porém, eles apontavam para quem? Sempre para aquele que viria fazer a plena salvação. Na plenitude dos tempos viria aquele que salvaria o mundo. E aí ele falou, ele deve ser honrado acima de todas as coisas, sabe por quê? Porque Moisés, ele leva os homens à terra prometida e depois a gente vai ver que para entrar nesse descanso ele usou Josué. Porém, e no decorrer do deserto, tinha-se o tabernáculo do Senhor, tinha as ofertas, por aí vai. Daí ele fala, lembra aquele tabernáculo que tinha uma parte que era os sacerdotes, daí para frente era o sumo sacerdote? Ele falou, pois é, esse homem, Jesus, ele deve ser honrado muito mais, porque ele transformou eu e você no templo dele. O templo do Espírito Santo somos nós. E olha só a responsabilidade que nós temos, que cada um de nós, lembra todo aquele ritual que existia? O que ia acontecer se alguém entrasse no Santos dos Santos, se não tivesse de forma adequada? Ele era fulminado, ele morria.
se o sumo sacerdote tivesse com um problema, né, de alguma forma impura, ele era fulminado realmente, ele não ia sobreviver. Pensa no que Cristo fez e o poder que existe, que o Espírito de Deus mora nas nossas vidas. Faz de nós o tabernáculo do Senhor, faz a habitação do Senhor. E aí ele fala, ó, então, não sejam endurecidos pelo quê? Pelo engano do pecado. Sabe por quê? Porque vocês são participantes de Cristo. Por quê? Porque se você é o templo do Senhor, você participa com Cristo da vida e da morte dele. Portanto, temos a responsabilidade de ter uma vida santa. Então, se você quer obter o descanso verdadeiro, só por meio de quê? Só por meio de Cristo. E não é o descanso assim, ó, eu quero ficar... Eu tinha um conhecido que falou que queria trabalhar com areia, né? Aí eu falei, mas trabalhar com areia, vender areia, caminhão de areia? Eu falei, não, eu queria ficar na praia só mexendo com areia. Né? Aí, não é esse descanso que a palavra está falando. Ele está falando assim, ó, a gente vive por quê? Vive por coisas que a gente acredita. E isso que a gente acredita, a gente sabe que a partir do momento que a gente fecha os olhos aqui, a gente está no descanso do Senhor, por meio de Cristo. Hebreus 4, de 2 e 3. Juliana, pode ler? Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Olha só, então ele explica sobre o Senhor Jesus, ele explica sobre o descanso e ele faz uma advertência. Ele fala, olha, a palavra que foi falada lá no deserto, ela não gerou a transformação do coração. Sabe por quê? Porque a transformação tem a ver com obediência e fé. O que aconteceu com o povo no deserto? Abaixo de 18 anos sobreviveu, acima de 20, né? Acima de 20 anos, exceto Caleb e Josué, o resto tudo não entrou no descanso do Senhor. Por quê? Por causa da obediência, falta de obediência e fé. E aí ele vai falar, então esse Jesus é quem pode entrar, e ele ainda fala, ó, lembra que Josué levou eles ao descanso? Ok, lembramos, lógico que a gente lembra. Daí ele fala, então, esse Jesus, ele é o único que é capaz de dar o descanso verdadeiro. Por quê? Porque Josué, mesmo levando o povo ao descanso, na sequência é só ler. Na sequência vem o livro de Juízes. Aí a gente vê que o descanso acabou, né? A gente vê que aí a confusão parece que só aumentou. Ok? Continuando a carta, né? Lembre-se que escreveram uma carta para a primeira igreja. E a gente está estudando a carta que escreveram para a gente. Hebreus 5, de 5 a 10. Silvia Eli, pode ler? Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E como em outro lugar também diz, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, seguindo a ordem de Melquisedeque. Obrigado. E aí a gente vê o seguinte, que no decorrer, né, do ensino,
ele fala, olha, Cristo é superior a Arão. O que Arão fazia? Arão, como sumo sacerdote, ele entrava no Santos dos Santos, oferecia o sacrifício, certo? E oferecia o sacrifício para quê? Para que o pecado do povo e dele fosse, de certa forma, né, apagado. Mas ele vai falar o seguinte, porém, na linhagem levítica, na linhagem de Arão, os filhos dele seriam o sumo sacerdote. Porém, quem é Jesus? Jesus é da tribo de quê? De Judá. E aí ele fala o seguinte, Jesus ele é da ordem chamada de Melquisedeque. Por quê? Porque Melquisedeque, a história vai contar, e é mais ou menos assim, quem é Melquisedeque? É o rei de Salém. O que significa rei de Salém? Rei da justiça, rei da paz. Da onde ele veio? Quem é ele? Para onde ele foi? Não se fala. Só se fala que Abraão, né, deu oferta para ele, né, e demonstrando que ele era superior a Abraão. Então, a Bíblia vai falar, essa ordem de Melquisedeque é uma ordem que o próprio Senhor coloca como sumo sacerdote e valida. E aí, nós vamos ver aqui que ele, Jesus, né, o próprio Jesus, obedecendo, né, aprendendo a obediência, se aperfeiçoando, né, ou seja, ele mesmo sendo Deus, ele se sujeitou às coisas. E aí, se sujeitando para quê? Para que a justiça fosse feita conforme determinado. Então, ele sendo ofertante da ordem de um novo sumo sacerdócio, a ordem que aí ele compara com a ordem de Melquisedeque, representando o rei da justiça e o rei da paz. E aí, continuando, a defesa que ele vai fazendo. Hebreus 6, de 4 a 6. E aí, Hebreus de 4 a 6 é o que gera mais complicação para todo mundo que precisa ministrar essa palavra. Mas vamos lá, como a gente tem pouco tempo, vocês também não vão perguntar. Se tiver que perguntar, é melhor perguntar para o pastor, tá? Hebreus 6, de 4 a 6, vai falar, olha, é impossível, ele está falando, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a desonra. Então ele está falando o seguinte, olha, aquele que participou das coisas, que frequentou os cultos, que viu os sinais de prodígio, que viu o Senhor manifestar, aquele que participava da comunhão, da ceia, aquele que estava em todos os momentos com o povo de Deus, e é impossível que, desde que ele tenha rejeitado categoricamente, é impossível que ele seja renovado. Por quê? Porque ele simplesmente negligenciou o sacrifício do Senhor, tratando com zombaria. O que o pastor fala no dia de ceia aqui? Ele fala, olha, que você deve fazer o quê? Examine o seu coração. Por quê? Porque se você toma indignamente, é como se você estivesse zombando do sacrifício do Senhor. Olha o peso que é. E o Senhor, ele deu o que tem de mais precioso e pagou a nossa conta. Então ele fala, examine o seu coração. E ele está explicando isso aqui. Ele fala, uma vez que você negligencia isso categoricamente e zomba do que foi feito, você não tem como ser renovado. Tá? Pense, não estou falando do caso do filho pródigo. Se por um acaso as dificuldades fez você enfraquecer e falar, poxa, ó, eu desanimei com as coisas da igreja, desanimei com as coisas do Senhor, fiquei fraco, não é esse tipo de coisa. Ele está falando aquele que fala, olha, tudo isso, na verdade, não existe, isso aí é uma fábula. Isso aí é história.
Cristo morreu, a gente nem sabe. Pensa no que as pessoas estão falando. É isso que ele está falando aqui, ok? E aí tem a grande briga que fala o seguinte, ó, tá vendo como pode perder a salvação? E aí, lógico, os reformados vão falar o seguinte, não, esse cara que realmente ele pega e volta atrás, é porque realmente ele não foi convertido. Ele participou. Judas foi convertido? Não foi. A palavra diz que ele não foi. Se pegar a história, ele não era convertido, mas ele participou de tudo o que acontecia. Pensa nisso aí, ok? Tem que entender essas duas diferenças. Depois vocês vão falar assim, não, ó, tá vendo? Ó, ele contou lá que pode perder a salvação. Aquele que o Senhor, ele escreveu o livro no nome, escreveu o nome no livro da vida, aquele que o Senhor morreu por você, você não tem como perder a salvação. Sabe por quê? Porque ele tem que ser fiel a ele. Ele não pode falar, Gisele hoje está boazinha, escreve aí no livro. Não, agora ela pecou, apaga ela. Não pode acontecer isso não, ok? Só que ele faz com que ela persevere até o fim. É isso que o Senhor trabalha na gente. E aí, no capítulo 7, nós vamos ver ele falando que Cristo é o sumo sacerdote, é aquele que, sem mácula, santo, consagrado, ele tem toda a autoridade, ele fez o sacrifício sem necessidade de fazer o sacrifício por ele é oferta e ofertante. Ele é o cordeiro que foi dado como oferta e ele é o sumo sacerdote que oferece e queima a oferta. Ele é o Filho perfeito, né? Ele é o Filho eterno, ele é eternamente criado, né? Como diz a palavra de Deus. E aí a gente caminhando vai ver que além disso, no capítulo 8, ele vai falar, olha, Cristo, ele é o mediador. O que é o mediador? É aquele que intermedia, né? que renovou a aliança. Ele fez com que a nova aliança, a lei da nova aliança, ficasse na nossa mente, no nosso coração, e ele nos tornou povo do Senhor, povo e família. Olha que bonito, imagine só isso. O que quer dizer você participar da aliança com Cristo? Todo cristão tinha que vibrar, tinha mesmo. Isso é motivo de alegria, gente. A gente compreender que, embora tudo que esteja acontecendo nessa terra, a gente sabe que a gente almeja uma pátria celestial. Isso é a glória. Pensa no que o Senhor ofereceu para a gente. Pensa o privilégio que você teve de receber essa palavra e falou, Senhor, eu sou grato porque eu participo disso, Senhor. Porque eu sei que a minha vida está entregue nas tuas mãos. Por causa desse homem, Cristo, que morreu, pagou e ressuscitou, é por causa dele que a gente tem aliança com o Senhor. E aí no capítulo 9, eu acho que a pilha aqui não deu muito certo, mas vamos lá. Capítulo 9, ele vai falar, e aí na defesa dele vai falar, olha, todos aqueles rituais que tinha sacrifício de bodes, bezerros, que tinha as abluções, que tinha as vestimentas, tudo isso que foi uma sombra do que Cristo veio fazer. Teve o seu papel? Teve o seu papel. Mas o que a gente tem que entender agora é que Cristo, naquele sacrifício, Cristo é a propiciação. O que é a propiciação? É o seguinte, na arca, quando tinha 2 querubins e tinha um lugar que derramava o sangue. Aqueles querubins estavam olhando e o sangue do Senhor, o sangue dos cordeiros, né, eles ficavam como se fosse uma lâmina entre a arca e os querubins. Isso percebe que é o sangue que fazia o quê? Que fazia essa proteção. E é o sangue que faz a proteção da ira do Senhor em relação a gente. Sem sangue, não existe remissão de pecados. Por meio do sangue do Senhor, ele nos fez tabernáculo do Senhor. O Senhor Jesus nos deu o direito de que o Espírito de Deus habitasse em nós.
E aí ele vai terminar falando, assim como for ordenado ao homem morrer, uma só vez. Depois vem o quê? O juízo. Esse homem morreu uma só vez pelo perdão dos pecados. E aí no capítulo 10, ele vai falar que a lei não produz a salvação, mas sim faz recordar sacrifício de pecados. Sacrifício de animais não remove pecado, porém Cristo, obedecendo, deu o seu sangue para quê? Para que fosse feita uma nova aliança. E essa nova aliança nos faz participantes. E aí entra no capítulo que a gente mais lembra, né? Capítulo 11, que é dos heróis da fé. E ele vai falar, olha, o que é a fé? A fé é a certeza do que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Daí ele falou, pela fé, ele não vai falar isso, né? Mas a gente traduzindo, a gente fala isso, tá? Então, pela fé, construímos a nossa cosmovisão cristã, que é o quê? Viver e morrer por Cristo. Depois, agora, ele começa a falar. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Pela fé, heróis morreram sem obter as promessas. Pela fé, confessaram que eram estrangeiros, peregrinos, que aspiravam a uma pátria superior. Pela fé, Jacó, que era trapaceiro, ele abençoou os seus filhos e adora ao Senhor. Olha a transformação desse homem. Pela fé, Moisés se recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado do que a usufruir os pecados transitórios, né, os prazeres transitórios do pecado. Pela fé, ele abandona o Egito, vai para uma terra sem temer o rei, mas sabendo que ele tinha que temer ao rei dos reis. Então, todos esses homens obtiveram bom testemunho sem concretizar a promessa, por haver Deus provido coisa superior para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. A história vai sendo contada até chegar a gente. O sacrifício daqueles homens gera fé na gente também e mostra que o povo de Deus, unindo numa só história, caminha para quê? Para uma pátria celestial. É muito bonito isso aí, não é? Fala a verdade. E aí ele vai terminando a carta dele e vai chegando lá no 12 e fala, olha, capítulo 12, ele vai falar para a gente se desfazer do pecado, ele fala para o povo, né, e fala para a gente, então se desfaz o pecado e seguimos e perseveramos em viver quem? Viver a Cristo. Ele fala, ó, a palavra exorta a gente, né, a disciplina, e a palavra de Deus, ela vai. A gente pensa que não, mas todos os domingos, todo estudo, a palavra de Deus está nos disciplinando. Existe uma disciplina formal, que a gente não gosta de aplicar e ninguém gosta de passar por isso. Mas a disciplina constante, a palavra vem todos os dias, ela vem nos disciplinando. Por quê? Porque somos filhos de Deus e participantes do quê? Da santidade dele. Se o Senhor é santo, você é santo. A pessoa, a gente está conversando aqui, ó, a Silvinha, do Murilo, dela, né, que era, em outras palavras, ela falou que era encapetado, e aí a gente lembra do Murilo, né? Quem lembra o Murilo pequeno sabe que o Murilo não era fácil, então a gente sabe quem puxou, né? E aí, pensa só, se o Murilo fizesse alguma coisa, ia falar, filho da Silvinha. Olha só esse menino, filho da Silvinha, né? Silvinha era igual, era assim, e o menino é assim. Mas pensa só, quem é o nosso Pai? O nosso Pai é o Senhor Deus poderoso e santo. O que Ele espera da gente? Que a gente busque santidade. Ok? Por quê? Lembrando que a gente é filho dele. Então ele fala, olha, paz com todos e a santificação. Servir a Deus com reverência e temor. Por quê? Porque ele é fogo consumidor. Ué, mas Deus não é amor? É amor, né? Não é? Deus é amor. Mas ele tem outros atributos que nos leva a gente refletir. Ok? Capítulo 13, já finalizando. Nós temos aqui, ó,
deveres sociais e deveres espirituais. E olha só, ele vem tratando, ele fala, olha, Jesus, ele estava na criação, Jesus é Deus, Jesus é Senhor, Jesus é Salvador. Daí ele vai falando, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a Arão, Jesus é superior ao sacerdócio, né? Não se deve desprezar o sacrifício dele, devemos buscar a santificação, e aí ele vai, daí falando, olha, e agora algo mais prático, como você deve viver a sua vida social. Daí ele vai falar, ó, tratai o próximo com amor e exerça misericórdia, piedade e consolo. E aí ele vai falar do dever que o homem tem em relação a quê? A pureza no casamento. Olha, de novo ele falando da pureza do casamento. E aí ele fala, em outras palavras, que devemos ser satisfeitos com o quê? Com o que Deus nos deu. Cada vez que não somos satisfeitos, adivinha o que acontece? Aumenta a cobiça, né? Do que não é. E ele fala, ó, e a respeito, e aí deveres espirituais. Respeito por quem ensina a palavra de Deus. Por quê? Porque esses que ensinam a palavra de Deus sabem que vão prestar conta do que eles estão falando. Olha a responsabilidade que se tem, né? E de falar, não falar besteira também. Cuidado com falsas doutrinas, e ele lembra que todo sacrifício de louvor, ele está relacionado ao quê? À sua oferta. Quando ele fala sacrifício de louvor, ele relembra o Velho Testamento e relembra o que a gente faz. E aí ele vai terminar com 13, 20 e 21, que fala o seguinte, Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. E aí ele termina, aí ele volta a aparecer uma carta. Ele termina aí com considerações, conclusões e a saudação que é de carta. Mostrando novamente, mesmo na saudação, ele fala, olha, por que a gente está aqui? Por que eu escrevi essa carta? Eu escrevi essa carta para que vocês compreendam que Jesus morreu e ressuscitou, renovou a aliança. Essa aliança te torna filho e te torna participante. Que esse Senhor Jesus, ele siga te aperfeiçoando, para quê? Para cumprir a vontade dele, que é o quê? Que ele opere todas as coisas na sua vida, para que você dê glórias e honras a quem? Ao Rei dos Reis. Pense que essa carta de Hebreus foi escrita lá, no início da era cristã, né? Nos anos, que seja anos 60 ou 70. Pensa que ela é mais viva do que nunca agora, 2025. Pensa que essa carta, que não tem, né, embora não tenha um autor, não tem de onde escreveu, não sabe direito para quem escreveu, essa carta ela chega até nós e a gente sabe que foi escrita para nós também. Pensa nas consequências de tudo que foi falado e o privilégio que tem da gente ouvir essa história e aplicar na nossa vida. Amém? É uma história muito, muito bonita, é uma carta belíssima, que a gente poderia ter um mês só falando dela, mas tivemos 40 minutos, 40, 50 minutos. Amém? Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque essa breve introdução da palavra dessa carta, ó Pai, significa muito para nós, ó Pai, como servos do Senhor, sabendo, Senhor, que temos responsabilidades, ó Pai, e sabendo que participamos do corpo, da família do Senhor, ó Pai, porque o Senhor, seu Filho pagou o preço por nós. Te somos gratos, Senhor, porque sabemos que toda a palavra de Deus nos leva a compreender quem é Cristo e, através de Cristo, nos leva a conhecer o Pai. Muito obrigado, Senhor. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém, Senhor.